Olha eu aqui de volta. Então, gente, hoje eu vim aqui porque eu penso muito na vida, né? Nossa senhora, se tem um trem que eu faço é ficar pensando na vida. Ficar viajando na batatinha, horas, horas, horas. Inclusive é por isso que eu tenho tanta insônia. Mas o que eu queria falar hoje é sobre como essa minha fase de, de tirar fotos e tal tem sido muito diferente de como era, sabe? Eu tive minha terapia sobre esse tema nessa semana, inclusive, porque assim, para quem não sabe, eu criei o meu blog, chamava Blog Silvia Mello, em 2012, agosto de 2012, e agora, né, acabamos agosto de 2023. Então, assim, são 11 anos, muitas coisas mudaram de lá pra cá, né? O Instagram, por exemplo, era uma aposta muito grande, o YouTube era uma aposta muito grande. Então, assim, eu me sinto dessa primeira fase de YouTube, assim, de gente que tentou e eu acabei parando, então eu não tive, né, o sucesso que tanta gente atingiu nesses anos com a internet. Mas é muito interessante porque eu me vejo passando por coisas muito parecidas, só que com muito mais idade, com muito mais maturidade, com muito mais calma. E isso tem sido assim muito revelador para mim, sabe? Muito legal mesmo. Por exemplo, esses dias eu fui num evento aqui, o meu primeiro evento de moda. Se vocês quiserem, eu compartilho que eu fiz alguns vídeos. E foi de uma marca chamada Neiman Marcus, que é uma loja de departamentos daqui, que é tipo uma Macy's, assim, só que um pouco mais luxuosa. Então tem, sei lá, a bolsa da Valentino, tem Yves Saint Laurent, tem um monte de marcas de moda que são muito respeitadas no mercado, você encontra na Neiman Marcus. E aí eles tiveram um evento para apresentar os vestidos de gala da estação. E aí eu fui convidada e eu fui, e foi muito interessante, porque durante um bom tempo eu fiquei lá e a pessoa que iria também, que eu conhecia, chegou atrasada. E eu não sabia o tipo de evento que era, e ele estava marcado no convite que era das 6 às 8. Eu não sabia que era mais um coquetel, assim, sabe? Mas para não chegar atrasada e não passar vergonha, eu acabei indo na hora cedo, sabe? Eu cheguei lá 10 para 6 no lugar. E aí foi muito diferente, assim, eu ficar andando sozinha, sabe? E me lembrou muito um evento que eu tive em São Paulo uma vez com uma pessoa que tentou me ajudar e eu tenho muito carinho por essa pessoa. E ela me falou sobre uma marca que estava muito bombando na época, tinha muita blogueira importante fazendo campanha com essa marca, e essa pessoa que eu conhecia, não chega a ser uma amiga, mas essa colega, pessoa querida, vou chamar de amiga mais fácil. Essa amiga, ela me chamou porque ela iria lá no coquetel e tal, não sei o que, e ela falou, eu te apresento pra dona, tudo bem. E eu não queria, sei lá, deixar ninguém esperando, caso ela precisasse ir embora cedo, não sei, sabe? Eu sei que eu fui também, cheguei cedo no evento. E ela não estava lá. E ela demorou mais ou menos o tempo que a minha amiga daqui demorou para chegar no desfile agora, no evento daqui de Orlando. E foi muito engraçado, assim, porque no outro eu tava desesperada por dentro, sabe? Eu tava, assim, ansiosa, aflita, eu não sei, eu tava me sentindo tão deslocada, sabe? Eu não tinha gostado da minha roupa na época e até hoje eu acho horríveis aquelas fotos e tudo. Então, foi muito interessante, assim, de como dessa vez foi calmo, sabe? Eu tava observando as pessoas, eu tava entendendo quem era quem tava trabalhando, quem tava voluntariando, porque era de uma obra de caridade e tal, de um hospital de câncer infantil aqui. E foi muito interessante, sabe? Poder reviver uma situação muito parecida, mas hoje sem tanta necessidade de me provar, sabe,
ser gostada, de aprovação mesmo, sabe? De me portar adequadamente. Hoje eu tenho total, assim, certeza de que eu sei me portar, sabe? E que eu não tô passando vergonha, eu não tô, sabe? Eu não tô fazendo as coisas errado. Lá atrás eu achava que eu tava sempre fazendo as coisas errado, sabe? Ah, eu cheguei muito cedo no evento. Por que que eu fui chegar tão cedo? Por que que eu não esperei? Ou por que que eu já entrei? Por que que eu não fiquei no carro, sabe? Eram muitos porquês, assim. E eu acho que a gente esquece um pouco que a vida, ela é de passinhos, sabe? E foi pensando muito nisso que nessa semana eu desbloqueei todas as fotos que eu tinha arquivado no meu Instagram, no blog Silvia Mello. Melo com L só, pra quem quiser procurar. Ele, durante muito tempo, sabe? Eu acho que eu acreditava que eu tinha que me provar para as pessoas, que eu tinha que ser gostada por todos, sabe? E eu acho que eu dependia muito da aprovação do outro e muito menos da minha. E, né, eu faço terapia desde 2010, mais ou menos, então são, né, muitos e muitos anos de terapia. Toda semana eu sou muito rígida com a terapia, é difícil eu faltar. Mas é muito interessante me ver assim e só tá ali, e tá feliz, olhar os vestidos, sem a pressa, sabe? Eu acho que como eu ia pra São Paulo antes e era tudo muito caro, e de Campinas, acho que a partir do blog eu já tava morando quase toda em Campinas, acredito que sim. Era caro, sabe? De gasolina, de pedágio, e assim, os eventos de moda, de beleza, essas coisas, às vezes eles duram assim, meia hora, sabe? Só que são legais, entendeu? São legais. É legal de estar, é legal de conhecer as pessoas que estão. Se você quer ir para esse caminho do entretenimento e tal, é importante. Mas eu tinha muita pressa, sabe? Parecia que assim, tipo, fui no São Paulo Fashion Week, aí eu precisava conhecer pessoas, sabe? E eu acho que foi essa calma, assim, que os 30 têm me dado, assim, de não, eu não preciso impressionar ninguém, eu não preciso ser gostada por ninguém, eu não preciso de nada, eu só preciso estar ali e me divertir, porque se também eu tô fazendo uma coisa que é pra me divertir, eu não tô me divertindo, então pra que eu tô ali, né? Então aí vamos mudar a rota. Então eu acho que é isso, assim, eu aprendi nesses 11 anos, desde que eu comecei o blog pra hoje, eu aprendi muita coisa, assim, muita autonomia, sabe? Foram alguns perrengues grandiosos, né? De imigrante, de vida particular e tudo mais, mas foi muito bom, tem sido muito bom. E é muito gostoso ver quão longe eu tô chegando, sabe? E aí nesse movimento eu desbloqueei, como eu falei, todas as fotos que eu tinha bloqueado, porque como eu tinha muito essa necessidade de ser gostada, de ser aceita nesse meio, eu uma época bloqueei todas as fotos, assim, se eu tava com o cabelo meio feio, eu bloqueava, se eu tava com uma roupa meio nada a ver, assim, que já não tava mais na moda, eu bloqueava. Se era frase, não, porque eu sou conceitual, então o meu Instagram tem que ser conceitual, e aí não sei o que, e aí não pode ter isso, não pode ter aquilo. E aí foi nessa semana, assim, que eu tive essa epifania de, assim, por que não? Isso me torna quem eu sou. Hoje eu me visto melhor. Hoje eu faço uma maquiagem muito mais neutra, muito mais condizente com o mundo real. Mas também, se eu quiser sair de azul e amarelo e verde no rosto, também o problema é meu e não tô nem aí. Vou fazer e, assim, não me importar de verdade, sabe? Então eu acho que
Foi muito interessante. E aí, quando eu fui desbloquear essas fotos no Instagram, né, do blog, não no da minha marca é Nacisco Benefina. O meu particular assim, né, que é pro mundo, mas meu é o blog Silvia Mello. E no blog Silvia Mello tinha muita foto, tinham assim 1.200 fotos arquivadas. E aí eu comecei a desarquivar e olhar para essas fotos e eu me dei conta de tanta coisa legal que eu fiz, sabe? Eu acho que eu tinha muito assim a síndrome do impostor, porque eu não ganhava financeiramente o quanto eu via outras meninas ganhando, sabe? Cada um tem a sua hora, cada um tem a sua hora, sabe? É uma, assim, a minha visão, ela era tão desesperada, sabe? Essa sede que os 20 têm, né? De fazer, de acontecer, de ser, de dar certo. E se você chega nos 30 e você ainda não fez e não aconteceu, bate uma culpa, um desespero, é muito difícil, né? Uma ansiedade muito grande. E hoje, com 36, que eu acabei de fazer, é muito mais calmo, sabe? Eu sei que o trabalho constante te faz chegar lá. Eu tenho muitos exemplos na minha vida, nas vidas das pessoas próximas, que se você fizer um bom trabalho, um trabalho honesto, um trabalho de coração, sabe? De verdade e colocar empenho e insistir, vai dar certo. Não tem como não dar certo, sabe? E eu vi outras coisas, assim, eu vi campanhas que eu fiz para arrecadar alimento, campanhas que eu fiz para arrecadar coisas para animais, assim, coisas que eu já nem lembrava que eu tinha feito, sabe? E que eu tinha apagado, porque era assim, cachorro, foto de cachorro, dou e não sei do que, não fica tão bonito esteticamente no feed, né? Então eu tinha arquivado tudo, e aí eu desarquivei. Não tô nem aí se meu feed tá organizado, se ele não tá organizado, se ele segue o padrão. Tô nem aí, tô nem aí. Eu acho que foi muito legal, assim, de olhar e falar assim, caraca, eu era uma pessoa legal. Tipo, hoje eu faço outras coisas. Durante muito tempo eu doei sangue aqui nos Estados Unidos e depois o meu nível de ferro ficou muito baixo e aí eu fui quase rejeitada, assim, umas 2, 3 vezes. Daí uma vez eu fui rejeitada, eles falaram, moça, para, você não tem mais, não tem. Eu ia todo mês doar sangue, mas aí o meu nível de ferro caiu muito, só que aí hoje mesmo eu vi que vai ter num lugar que eu frequento em breve, e aí eu já tirei foto, tudo, marquei na minha cabeça que eu quero ir doar sangue. Então, assim, eu faço isso e outras coisas, assim, que hoje eu falo assim, não, mas é que eu me tornei boa, porque eu era muito briguenta quando eu era criança, sabe? A minha família inteira me chama de Mônica, e eu era difícil. Então, sabe, eu acho que eu carrego muito isso comigo de ser difícil, de ser um problema, sabe? E eu acho que foi muito legal, assim, de ver a Silvia de 11 anos atrás. Mentira, no Instagram tava 2013, foi a primeira foto. Março de 2013. Então, assim, 10 anos atrás. E olhar e falar, caraca, eu sempre fui legal, assim, eu sou chata, eu sou difícil de lidar, eu sou explosiva e impaciente, tô trabalhando nisso, mas eu sou uma pessoa do bem e sempre fui, sabe? E isso foi muito legal, assim, de ver também esse lado bem humano, alguns textos que eu escrevi, e teve um texto em particular que eu não vou lembrar agora, que esse que eu tô contando pra vocês, que eu fiz faz uns 3 dias, mais ou menos, eu não lembro exatamente do texto, mas foi um texto que eu tinha escrito há não sei quantos anos e que eu li e eu falei, meu Deus, eu tava precisando ouvir isso, sabe? E eu assisto muito, eu leio muito, eu vivo muito em função, assim, de como funciona o cérebro, de aprender habilidades de comunicação, de aprender habilidades de muitas coisas que eu acho que são importantes. Eu acho que eu tenho uma percepção muito aguçada das pessoas, eu acho que eu realmente consigo ler pessoas muito bem. Eu acho que, assim, aquela pessoa que é muito espalhafatosa, no fundo tá super carente, quer atenção, porque eu já fui essa espalhafatosa que queria atenção e queria o carinho das pessoas. Também acho que a pessoa que é muito tímida, assim, às vezes
tem medo de ser inadequado, porque eu também já tive essa fase. Então, assim, eu acho que hoje eu vejo as coisas com mais leveza e eu tô sempre tentando analisar tudo, mas por que eu tô me sentindo assim? Por que eu tento controlar a minha mente? Eu assisto, eu consumo muito conteúdo de psicologia, de psiquiatria, de neurologia. Muito, muito, muito. Eu ainda tenho o sonho de terminar minha faculdade aqui nos Estados Unidos de psicologia. Eu fiz 2 anos, faltam mais 2. Mas agora eu pausei, né? Até financeiramente eu preciso me organizar antes de partir para esse caminho. Se Deus quiser, com a ajuda de vocês também eu vou chegar lá. Mas eu consumo muito, eu sou muito interessada nisso, nesse tema. E é por isso que eu vim fazer esse vídeo, assim, porque às vezes eu acho que eu aprendo umas coisas muito legais e que seria interessante. Eu gostaria que as pessoas à minha volta tivessem essa percepção também, sabe? Algumas coisas que eu acho que é legal da gente pensar, eu acho que são aqueles insights que você fala assim, nossa, vou ser mais paciente hoje porque entendi isso daqui. E aí eu estou muito com essa necessidade de falar, sabe? Só que eu sempre achei assim que, mas o que eu sei é óbvio, é só você estudar um pouco que você sabe. Se você é interessado no assunto, você já vai saber. Mas aí eu fiquei pensando que não é todo mundo que sabe, que não é todo mundo que tem o tempo. Então, eu sempre dou essas viajadas, assim, eu tenho muitos vídeos no meu celular que eu fecho a tela, assim, eu fico só falando, tenho muito conteúdo, muito. E que são coisas que eu acho que são legais, assim, insights sobre a vida, que me ajudam na minha vida. E eu quero compartilhar com vocês, se vocês acharem interessante, vocês curtem. E, de novo, né, hoje eu já não tenho mais tanto, quero caçar pessoas, quero que as pessoas... Hoje eu sei que a minha tribo vai chegar, sabe? E quem ficar aqui é porque gosta dos mesmos temas e aí eu não preciso ficar pedindo pra, sei lá, seguir canal, essas coisas assim, porque vocês já vão naturalmente se interessar por esse tema. E aí a última coisa que eu queria falar hoje é que eu estava escutando o novo álbum da Luísa Sonza antes de começar a gravar e chama, acho que Escândalo Íntimo. E ela lançou faz uma semana. E assim, gente, temos muito a conversar sobre essa menina, né? Muito. Mas o exemplo de resiliência que é a Luísa Sonza. Eu tenho a impressão de que esse álbum dela foi uma coisa meio assim... Gente, eu não sou muito de escutar tanta música, ainda mais álbum completo, eu só praticamente ouço da Sandy. Mas como saiu agora, eu fui escutar e eu tô desde antes de ontem escutando o dia inteiro. Ontem, quando eu não conseguia dormir, que eu fui dormir às 5 da manhã, que eu falei, eu acabei... não sei se foi nesse vídeo ou no outro. Enfim, eu ficava cantando as músicas dela, é muito viciante. São muito viciantes. E assim, a minha impressão é que quando ela fez o Doce 22, ela mostrou pro mundo que ela era capaz de fazer, né? De fazer música, de fazer palcão, de fazer showzaço, de fazer popstar, sabe? Só que ela ainda recebe muito hate, né? Eu fico impressionada. Ela é muito forte, essa menina é muito forte. Por 1/10 eu já teria desmoronado, sabe? E a impressão é que ela falou assim, vocês querem música boa? Vocês estão achando que eu não tenho música boa? E aí até volto um pouco no assunto anterior, que assim, a impressão que eu tenho é que a Luísa Sonza falou assim, então deixa comigo, eu vou fazer aqui. E ela fez esse álbum que tem assim, tem rap, que tem música mais eletrônica, tem bossa nova, música chique, é a coisa mais linda, assim, é uma música que emociona. Eu acho que ela conseguiu um feito, eu espero que seja a música mais ouvida, mas assim, todas, sabe? Todas, eu acho que ela tem, claro, a parte mais sexual do pop e tal, mas assim, ela tem uma voz muito bonita e ela tem muito talento, e eu acho que ela é muito resiliente. E aí,
a minha impressão é que, assim, quando a gente vê o trabalho de uma pessoa, apesar de que ela sempre foi talentosa, né, na mídia, mas, assim, às vezes a gente olha e a gente diz, essa pessoa, né, pensa, essa pessoa não tem talento. Só que você não sabe tudo que a pessoa pode fazer, sabe? Você só tá vendo ali um pedacinho, aquele pedacinho. Daquele pedacinho, talvez ela tenha mais a melhorar. Mas em outros campos, talvez ela seja de excelência. E essa é a minha impressão com o álbum da Luísa Sonza, sabe? Que ela mostrou e as pessoas, só sabe fazer isso. Aí ela falou, então deixa comigo que eu vou fazer o que vocês quiserem enquanto estou falando que cansei de fazer o que vocês querem. Eu acho que é genial, assim, eu acho que é de uma genialidade muito grande, porque, assim, ela fez uma música, tipo, uma bocinha novinha, delícia, assim, que eu consigo imaginar meu pai escutando, sabe? E ao mesmo tempo que ela tem as músicas que são assim, mas que estão protestando sobre, né, a pressão que ela recebe. E foi muito interessante. E aí, fazendo o link com o que eu estava falando antes sobre as minhas fotos que eu desbloqueei, eu acho que eu aprendi a me respeitar como a fase em que eu estou, sabe? Eu acho que ver essas fotos foi muito revelador, assim, pra mim, porque tinha muita foto com muita gente legal, gente, com muita gente que, assim, que eu respeito. Eu acho que das blogueiras que eu gosto, das blogueiras que eu acompanho, eu acho que eu só não encontrei com a Tássia. Eu acho que todas as outras eu encontrei, sabe? E aí eu sempre me achava não suficiente, sabe? Porque tá, tudo bem, eu tava ali no camarim fazendo cabelo na Cadivel ao lado da Camila Coelho. Peraí que o cara não tá ligando. Ao lado da Camila Coelho, sabe? Mas não é como se nós estivéssemos no mesmo patamar. Ela estava ali lançando a campanha dela, da linha dela, da coleção dela, enquanto eu conheci uma pessoa que conheci, e eles falaram, você quer vir aqui arrumar seu cabelo, sabe? Então eu não tava ganhando nada pra estar ali e tal, mas, então assim, eu não me sentia no mesmo patamar, sabe? Eu me sentia muito aquém, por mais que eu estivesse publicamente ali ao lado da Camila e tudo, mas eu não tava realmente, sabe? Então foi muito interessante, assim, esse sentimento que eu tinha de falta, de falha, sabe? E hoje, de novo, com 36 anos, eu fui longe pra caramba quando eu tava no Brasil, sabe? Assim, me admira, porque eu era nova, eu não me achava nova, eu já me achava velha. Eu era muito nova, eu tinha 20 e poucos anos, eu tava já casada, sabe? Fazendo, acontecendo pra São Paulo. Casada assim, né? Eu morei com o meu ex durante muito tempo, então nós nos considerávamos casados. E assim, foi muito interessante de olhar. E tudo que eu via quando eu era criança que eu adorava, sabe? Eu só assistia programa de fofoca dos Estados Unidos. Eu amava. Todos aqueles reality shows trash, eu assisti todos. Eu assistia Entertainment Television o dia inteiro. E Discovery Home and Health. Era o dia inteiro de um canal pro outro. Então, todos aqueles... o vestido ideal, tudo. Eu assisti tudo isso. Kardashians desde a primeira temporada. E então, assim, em termos de Brasil, o que a gente tinha era programa de fofoca e a gente tinha revistas, tipo a revista Caras e tal. A gente tinha o Ego, mas assim, a Caras eram artistas mais, né? Mais reconhecidos. E aí eu lembro que tinha, assim, modelos, sabe? Eu ficava ali babando nelas. E é muito interessante hoje, em época de mídias sociais, a proximidade que isso trouxe. Porque antes eu via na revista... Gente, pra vocês terem uma ideia. Uma vez eu postei uma foto que era, tipo... Claudia Schiffer, Michelle Pfeiffer. E a Michelle Pfeiffer viu os meus stories, sabe? É uma coisa assim... Sabe, tudo bem, não significa nada, eu não sou nada pra ela, mas
é uma proximidade muito doida, né? E a gente foi crescendo nessa época, né? De mídias sociais, assim. Eu já era adulta quando, né? Ou semi-adulta, quando isso começou e tal. E é muito doido, assim. Então, pra quem não sabia o que tava fazendo, não sabia o que tava fazendo, eu fui muito longe, sabe? Eu tenho foto com Paulo Barros, do São Paulo Fashion Week, sabe? Que eu via na revista, e eu tentava memorizar a cara dele pra se um dia eu encontrasse na rua. E de repente eu tava ali ao lado dele, sabe? Eu assisti um desfile ao lado da Glória Calil, que é, assim, pra mim, uma musa, sabe? Eu tenho os livros dela, eu lia muito sobre etiqueta, sobre essas coisas, assim, quando eu era nova. Ainda leio, ainda gosto muito, amo esse tema. Quando eu era mais nova, eu cheguei até a cogitar se eu seria coach, assim, de etiqueta. Eu gosto muito dessas coisas. E eu assisti a um desfile ao lado dela, sabe? Então, foi muito legal fazer essa visita ao meu passado, assim, e pensar que hoje eu pensava, a Silvia de lá de trás era bobinha. A Silvia não era bobinha, não. A Silvia era espertinha, gente. Então foi muito gostoso. Eu acho que a gente tem que olhar para as coisas para a época em que elas estão acontecendo, sabe? Então, assim, algumas fotos que eu liberei no meu Instagram são aquelas fotos, tem 3 fotos na mesma foto, quadradinho, pequenininho. E aí eu olho e falo assim, isso aqui não é padrão, né, elevado de foto. Então eu tinha tirado. Aí hoje eu pensei assim, mas, gente, é o que tinha. É o que tinha. Eu era nova. O iPhone que tinha na época, eu nem tinha iPhone. Era o meu ex que tinha iPhone e que eu emprestava pra ir tirar a foto no espelho. E assim, o iPhone era o quê? O 1, sabe? O 2. Então, assim, é muito doido como até semana passada, até esse insight todo que eu tive, eu tinha a impressão de que isso aqui é ruim, vamos esconder. E hoje eu acho que, assim, hoje eu posar. Hoje eu poso melhor para as fotos. Hoje eu me visto de uma forma que um pouco mais democrática, com um pouco mais de entendimento. Antigamente eu ia em loja de roupa e eu comprava o conjuntinho e eu só usava daquele jeito. Eu não sabia inventar, eu não sabia. E hoje eu tenho camisa, sabe, do meu marido, que eu viro, mexo, faço e não sei o quê. Então, assim, eu tô descobrindo hoje novos talentos e que estão me dando muito prazer. E até por isso que eu ando muito sumida da minha vida real, assim, dos meus amigos, da minha família e tal. Porque eu tenho passado por muitas coisas, eu tenho um tempo, eu quero brincar com a minha roupa e falar assim, nossa, gente, eu sei fazer isso. Outra coisa, do blog, né? Porque agora, como eu tô postando de novo, eu fico assim, mas eu não sei fazer isso, né? Tipo, nem sei como é que fazia o blog, acho que nem postava também direito. Aí eu comecei a ver e eu falei assim, caraca, eu dava umas dicas legais, sabe? Então, eu acho que foi uma grande surpresa, assim, de saber, de ver que hoje eu me acho uma pessoa legal, mas que eu já fui, sabe? Eu acho que a cada dia a gente se torna um pouquinho mais próximo daquilo que a gente quer ser. Então, assim, eu almejo muito ser uma pessoa muito boa de coração, assim, igual meu marido. Meu marido não briga com nada, ele não estressa com nada, pra ele tá tudo bem. Ele é muito sossegado, a gente não briga. É tudo tão de paz, assim. Ele é tão bonzinho, sabe? Ele chega cansado do trabalho, ele vai ver como que eu tô. Ele é muito paciente, sabe? Ele é muito fofo, Graças ao meu Deus, amém. E eu almejo muito ser mais parecida com ele, sabe? Então eu assisto palestras de como mudar o cérebro, de exercícios, de coisas. E eu acho que assim, como eu vou consumindo isso, eu tô colocando a cada dia um degrauzinho. E eventualmente eu vou olhar pra trás e eu vou falar assim, nossa, eu sou e
sempre fui, na verdade, porque olha o tanto de coisa que eu já fui fazendo no caminho. Eu acho que ver meu Instagram foi muito revelador, assim, sabe? Porque pra mim é tipo, me mostrava onde que eu tava com a cabeça naquele tempo. Então esses vídeos, eles são principalmente pra mim, porque eu acho que daqui a 10 anos, quando eu olhar pra trás, se ainda houver YouTube, né? Vai ser gostoso de assistir, de saber, nossa, eu já sabia disso tudo, eu achava que eu tinha descoberto agora. E não, é porque cada dia eu coloco um degrauzinho a mais pra ser tudo o que eu quero ser, sabe? Pra ser bem-sucedida, profissionalmente, pra ajudar pessoas com o que eu já aprendi da vida. E assim, eu tava numa época muito. E ainda tô saindo, então assim, tenham paciência comigo, eu chego lá. Mas numa época muito privada, sabe? Tanto que, assim, antigamente eu ia em restaurante, eu lembro que eu tinha alguns amigos que falavam assim, Sil, não precisa ficar fotografando toda hora, sabe? Eu queria tirar foto da comida, eu queria tirar foto da bebida, eu queria, sabe? Eu era até chata nisso. E aí eu fui pro outro lado. Eu acho que a vida é isso. A gente vai muito pra um lado, daí a gente fala, não, tô muito. Aí a gente vai muito pro outro lado e a gente fala, não, tô muito. E aí a gente acha o famoso tal caminho do meio. Então, eu acho que é isso, assim. Eu fiquei muito privativa. Então, eu fiz viagens, sonho de vida, que eu nunca postei, eu nunca falei, sabe? Então, eu tô saindo um pouco disso. E foi bom de ver, porque eu tava nessa fase tão privada que eu achei que eu simplesmente era assim, sabe? Eu tava muito mais séria esses últimos tempos. Eu estou ainda mais séria, mais tentando aprender, sugar. Então eu tô numa vibe mais assim, séria, mais concentrada, sabe? Mais focada. E aí foi bom de ver, assim, vídeos meus dançando, bobinha, e olhar e falar assim, nossa, como eu tava bonitinha, olha que graça, tinha, sei lá, 20 e pouquinhos anos, que graça de pessoa, sabe? Foi legal, assim, de ver, e de ver esse meu lado mais leve e tal, que é uma coisa que eu quero trabalhar, de ser mais paciente, ser mais leve, de não me estressar tanto com as coisas, eu sou muito de resolver problema, eu resolvo as coisas muito bem, mas eu me estresso muito nesse percurso, então é um dos meus objetivos, é aprender a levar a vida com mais leveza. Então é assim, eu tô nessa fase, eu tô descobrindo muita coisa legal, tem sido muito bom pra mim. Tô ausente, vou voltar eventualmente. As pessoas que eu amo, elas sabem que eu amo porque eu falo sempre, então não vejo a hora de vê-los pessoalmente, principalmente o pessoal do Brasil. Mas agora eu tô no meu cantinho, tô aprendendo e aos pouquinhos eu vou compartilhando. E é isso, gente. Então, esse é o vídeo de hoje. Estamos com 30 e poucos minutos. Não vou fazer edição, não vou fazer nada. Eu vou jogar pro mundo. Ache quem queira. Assista quem queira. Goste quem queira. E se a gente nunca mais se vê, te desejo uma vida muito linda. Se a gente se vê um outro momento de desabafo, muito obrigada, tá bom? Obrigada pelo seu tempo. Beijo.